Começando a nossa roda de conversa dessa sexta-feira, quem está com a gente é a Rosane Amadori, pesquisadora do IDESF aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Rô. Obrigada pela participação aqui. Boa tarde, menina. Satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é toda nossa. Rosana, vocês divulgaram um levantamento que a instalação de lojas francas em áreas de fronteira cresce 33% em 3 meses no Brasil. E na semana passada a gente conversou com a presidente do Codeleste, a Linda Taien, e ela até comentou com a gente que para o comércio em cidade, aqui para Foz mesmo, o regime de lojas francas cria uma concorrência desleal com as lojas nacionais, digamos assim, com as lojas normais. Locais. Como é que vocês do IDESF encaram isso? Boa tarde a todos que nos ouvem aí. A gente considera perfeitamente compreensível preocupação. Eu acho que é um empreendimento novo, né? E se a gente for pensar, nós estamos numa modalidade nova, mesmo para um empreendimento do gênero Lojas Francas, que já existe há muito tempo, mas ele tem todo um direcionamento para a região de fronteira, que é recente, né? E que é uma modelagem que foi pensada e preparada para o desenvolvimento das fronteiras. É compreensível que o empresariado tenha receio, não é? Mas nós entendemos que o modelo Loja Franca, ele vem para somar, não é? Porque uma vez que os produtos oferecidos, eles são produtos importados, são produtos de um perfil diferenciado e que vão atrair, não só atrair, mas vão aumentar a permanência, talvez de um perfil de turista. Isso vai gerar um crescimento agregado em relação no entorno, né? E na esteira das lojas francas vai gerar um crescimento agregado de um perfil de comércio que é mais local, entende? Uhum. E aí a gente entende, nós temos uma visão de um crescimento que pode ser cooperado não só no âmbito do Brasil, como no âmbito do próprio Paraguai também, mas tudo vai depender de como que se trabalha isso, né? Você falou que o perfil é diferente, o turista que vem para cá, que vai para um duty free, que vai para uma loja franca, não é o mesmo que vai para o Paraguai? Que vai atravessar a fronteira? A gente tem um perfil diferente, né? De compras, enfim. Então a gente sabe que tem um perfil de pessoas que vêm para Foz e que ele tem uma busca de um processo mais diferenciado. As lojas francas, elas têm aquele perfil de comércio internacional, de loja de aeroporto, onde já tem uma oferta diferenciada, não é? Então ela vai atrair aí um perfil diferenciado também. Então a gente percebe que esse modelo, ele vem para somar. E assim, o que a gente vê no andamento das coisas? Hoje nós temos em processos e entreaberta, nós temos 20 lojas francas nas cidades gêmeas, né? Porque essa legislação, ela favorece as cidades gêmeas. E é um processo que já é sem volta. Essa semana mesmo, Cáceres, né, no Mato Grosso, fez várias audiências públicas, o empresariado muito envolvido, os parlamentares, né, que atuam mais na região fronteiriça também muito envolvidos pela compreensão do que isso pode gerar em termos de desenvolvimento para as fronteiras, né? E os empresários aqui, qual é a reação deles? O que vocês estão sentindo? Assim, eu não vou falar sinceramente, não posso falar em nome dos empresários daqui, né? Então, o que a gente percebe? Como eu falei, eu acho que é perfeitamente compreensível. Agora, é desafiador? É desafiador para o empresariado local, é desafiador para o empresariado de Cidade Leste. Mas a gente também não cresce sem desafios, não é? A pandemia, ela veio, aí a gente já tinha uma série de desafios fronteiriços aqui. A pandemia, ela veio para acelerar isso. Isso em âmbito nacional e internacional. Então, principalmente em termos de Foz do Iguaçu, o empresariado que tinha o conhecimento, mas que às vezes nem pensava em investir, é o caso da própria Cell Shop, com o fechamento da fronteira, ele veio buscar uma alternativa, né? A gente está com a Cell Shop aí na iminência, não, né, de abrir as portas. Então, é uma situação que ela vai fazer com que haja um movimento e que a gente entende que se ele for um movimento orquestrado, que haja uma união, uma cooperação dos empresários, isso pode sim ser muito benéfico.
específico, principalmente para Foz do Iguaçu. Por quê? Porque a gente tem outros atrativos aqui, não é? Então, o comércio, ele vai se somar a um outro conjunto de atrativos, o comércio, né, de peso. Nós temos exemplo de Uruguaiana, né? Uruguaiana tem 7 lojas abertas, não é? E aí já tem as empresas, mesmo de ônibus, já estão fazendo linhas específicas de compras de Porto Alegre para Uruguaiana. Né? Onde as pessoas vão lá, elas compram, elas consomem, se a pessoa quer ficar mais tempo, ela se hospeda. Então, o setor de serviços, principalmente hotéis e restaurantes, acaba sendo beneficiado. Então, a gente percebe assim, ó, que se a gente tiver um olhar mais macro e trabalhar dessa forma, nós, né, a UIDESC que trabalha com desenvolvimento de fronteira, a gente tem muita perspectiva, sim, na instalação das lojas, e ele é um projeto criado com esse fim, de desenvolver essas regiões que estão muito aquém, né, se a gente for considerar desenvolvimento, da média de desenvolvimento do Brasil. Você falou em 20 lojas francas, isso em toda a fronteira na cidade Gêmeas. Aqui em Foz a gente já tem 2 instaladas. Quantas mais em processo já, Rosane? Na Receita Federal, Cris, nós temos mais 2. Tá? Mas a gente tem outras que são anunciadas extraoficialmente, tá? Então, que a gente já sabe que tem, tal, a própria Cell Shop, que está aí já com o seu espaço físico anunciado. Mas, oficialmente, a gente trabalha mais com os dados que a gente consegue no âmbito de receita. Então, no âmbito de receita são 2 que estão liberadas, né? E a gente tem uma que também foi pioneira numa condição específica, que é dentro de um shopping, não é? Aqui em Foz do Iguaçu, e tem mais 2 que estão aí já em processos de abertura. Tramitando. Pode falar. Voltando a falar do perfil, o exemplo que a Linda deu pra gente aqui não era nem com relação ao Paraguai. Ela falou assim, se você vai numa loja de uma marca cara nacional e entra na loja franca, tem a marca importada, por exemplo, de uma bolsa. O preço, às vezes, da bolsa chiquérrima lá importada é menor do que o produto nacional. Nesse sentido, ela falou da concorrência, sabe? Aí você até comentou agora, antes da entrevista com a gente, do exemplo que você tem no Rio Grande do Sul, né? Do pessoal que vende a Tramontina. Isso, a gente tem alguns empresários, por exemplo, o que a gente percebe? Isso se a gente for falar em termos de marca, tá? Mas não é algo também que a gente quer entrar nesse processo, que a gente entende que eu acho que tudo contribui. Mas a gente tem exemplos lá do Rio Grande do Sul, onde o empresário, ele colocou para nós: eu tenho marcas nacionais aqui, mas a gente percebe que isso não é atrativo, não atrai. Mesmo às vezes que o meu preço ele seja até menor. Entende? Por quê? Porque o consumidor, ele não vai buscar aquela marca. Ele vai buscar as marcas que ele não tem em outros locais. Entende? Então, por isso que a gente pensa... Então, não vai ter essa concorrência desleal, então, talvez em termos... Talvez não dessa forma, não é? Pode existir em algum âmbito uma concorrência, mas não entendemos que talvez seja dessa forma, entende? Porque a visão que o IDESF tem é dentro de uma visão conjuntural, macro, que a gente... e ela se coloca, o gênero loja franca se coloca aí como um viés muito positivo, muito promissor para o desenvolvimento dessas áreas. Sem contar que no município aqui a arrecadação vai aumentar também, né? Sim, e aí a gente tem que ter um olhar, tá, meninas, também assim, o olhar que a gente tem é um olhar também macro de fronteira. Então, nós estamos falando, se a gente for ver, dentro da condição mais otimizada da fronteira do Brasil. Que é Foz do Iguaçu. Agora vamos pensar outras lojas, né? Outras unidades, né? Por exemplo, Porto Xavier, no Rio Grande do Sul. É uma cidade mínima. Aí abriu uma loja franca lá, está atraindo o turismo de compras da região inteira. Sem contar a geração de emprego e renda, né? E se tornou um atrativo. Então, veja bem, atrativo. A pessoa que vem, ela vai se hospedar, ela vai comer, ela vai querer tomar um sorvete, ela vai abastecer, você entende? Então, é esse movimento mais macro que eu penso que a gente não pode perder de vista, né? Você acredita que, assim, Paraguai e Argentina, eles estão temerosos porque eles vão perder uma fatia do mercado? Será que essa é o medo deles? A gente entende isso, mas nós vemos uma possibilidade de
complemento, né? E não necessariamente da gente ficar disputando. Então, veja bem, se eu tiver um atrativo aqui, e que é perfeitamente possível estabelecer isso, um atrativo X aqui, e se houver um atrativo Y lá, e que também, lógico, que ofereça condições de segurança, de conforto, porque esse é o perfil, gente, não tem como negar, das pessoas que buscam esse tipo de produto, de comércio. Do produto não ser falsificado. Entende? Então, eu acho que isso pode sim agregar para todos nós. Mas que é desafiador, é desafiador. A gente não cresce sem desafio, não é? E tem também o outro lado aí que a gente estava conversando antes, a questão das cotas, né? Que agora são 2 cotas. Exato, então a cota hoje permitida para as lojas francas de fronteira, né? Vamos sempre é bom diferenciar, porque existe um regime específico aí para as lojas estabelecidas na fronteira. A cota ela é de $300, não é? E aí, inclusive, é uma demanda dos empresários que estão investindo nisso de equiparar essa cota à cota de compra no exterior, que hoje que é de $500. Mas vamos pensar que o turista ele vem aqui, essa cota de $300 é por CNPJ a cada 30 dias, e esse é um aspecto CPF também? CPF também, né? Perdão, por CPF. Não me assuste, Rosane Amadori. Por CPF, perdão, é uma cota por CPF para por mês. Isso, a cada 30 dias você pode comprar. E isso é altamente regulado. Essa é uma outra circunstância. Então, esses empresários que estão investindo nisso, eles são assim, e tem sido até guerreiros que a gente fala. É rigoroso, né, o processo. Exato. O controle por parte do fisco, ele é muito rigoroso, né? Então, existe uma vigilância não só em termos de segurança para o cliente, mas existe uma vigilância constante em relação a isso. Até mesmo pessoas e empresas que você não conseguia pegar antes, essa fiscalização agora vai ter até mais acesso, né? Sim. Essas negociações. Vamos dizer assim, é o preço que se paga, né? Ele tem um conjunto de isenções, né? Mas ele tem a obrigação de oferecer um certo perfil de produto, de ambiente, né? Existe uma regulação até em relação ao tipo de produto que pode ser oferecido, a quantidade de produto que as pessoas podem comprar, não é? Você pode até, lógico, enquanto pessoa física, você pode comprar além da cota, mas aí você vai pagar tributo, existe uma tributação, então tem toda uma legislação e uma regulação, né, em relação a isso. Então, sem falar do investimento inicial que o empresário tem que fazer, né? Com certeza. Tem que deixar um valor considerável, né? E sem falar também que existe aí uma necessidade de um lastro financeiro. Então, não é para amador. O empresário, ele tem que ter um lastro financeiro, né, que hoje ele está na faixa de R$2 milhões de reais para poder garantir o empreendimento. Não é para qualquer um, não, né? Não é para amador, a gente fala, né? Demanda, sim, de fato. E aí as pessoas, por que demorou, né? Tem algumas pessoas que perguntam assim, ontem a gente respondeu essa pergunta. Poxa, mas a lei, ela foi aprovada em 2012, ela foi regulamentada, a modelagem, efetivamente, da Receita Federal foi liberada em 2018, mas você veja, só em meados de 2019, quase 2020, que as primeiras lojas começaram a funcionar. Mas exigiu uma adequação e aí um fôlego, um estofo muito grande dos empresários. Sim, porque não é fácil, não é para amador. Mas, no entanto, assim, a gente percebe que agora as coisas estão, né, azeitando mais, né? A própria legislação, existem mais debates em relação a isso. Os empresários, o setor está ganhando vulto, está se unindo, está ganhando corpo também, enfim. E aí a perspectiva é muito de desenvolvimento, né? Essa Nossa, que é o que a gente mais está precisando agora. Mais nessa época do ano, né? Essa época que a gente está vivendo, né? O que eu posso falar para vocês assim? Porque o IDES, ele tem um histórico todo de monitoramento de fronteira, né? Então, o que a gente percebe? Que a segurança, que às vezes é um dos fatores que para nós aqui na linha de fronteira ela se evidencia muito, ela é o último estágio de outras etapas que, quando essas etapas falham, aonde que vai dar? Vai bater na segurança. Então, por exemplo, a educação, quando a educação falha e que a meninada não consegue se manter na sala de aula e vai para o tráfico, quando o desenvolvimento não oferece perspectiva para esses jovens, aonde que eles vão bater?
né? Segurança. Na segurança. Então, para a gente poder ter um ambiente mais seguro, isso não só para nós da fronteira, porque tudo que passa pela fronteira transita pelo Brasil, para que a gente tenha um ambiente mais seguro, a gente precisa pensar em formas de desenvolvimento. Exato. E torcer para que ele venha cada vez mais, né, Isso Rosane? aí. A gente conversou aqui com a Rosane Amador, eu quero te agradecer mais uma vez por essa aula. Sempre que você vem aqui, você dá aulas pra gente. Obrigada, Cris, obrigada pela oportunidade aí. E aí, para reforçar, a gente entende que isso pode ser um movimento de crescimento cooperado. É isso que certeza. dessa forma que a gente avalia. Obrigada pela sua Rosane Amador, participação. pesquisadora do IDESF, eles fazem sempre os levantamentos sensacionais. Quando tiver coisa nova, você volta aqui conversar com a gente, tá? Muito obrigada, meninas. Obrigada, você. Valeu. Itaipu FM. Simplesmente a melhor. O seu som.